E o Senhor então ele dá o destaque, ele faz ali os tópicos, e um deles é justamente a respeito do reino de Deus. E Lucas então no capítulo 6, se você quiser saber um pouco mais sobre o reino de Deus, você quer saber um pouco mais sobre as coisas a respeito do reino de Deus, você precisa ler o sermão que nós chamamos de Sermão do Monte. Isso também vai estar lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lembrando então que vai estar em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão do Monte. Então veja, Lucas aqui, ele indica para nós, o evangelista Lucas, lembrando disso, que é ele que escreveu o livro de Atos. Ele indica para nós que Atos, o livro de Atos, é a respeito do reino de Deus. Veja bem, quando nós chegarmos ali nos versículos em diante, depois, no capítulo 2 principalmente, quando os apóstolos começam a pregar o evangelho, eles começam a expandir a mensagem de Jesus, nós vamos ver milagres, nós vamos ver manifestações extraordinárias, mas tudo isso era para a expansão do reino de Deus. Então, quando você pega o começo de Atos e o final de Atos, tudo está envolvido nesse propósito. O começo, o meio e o fim é para a expansão do reino de Deus. Então, Lucas, ele começa a falar do reino de Deus e ele termina falando do reino de Deus. Se nós lermos aí em Atos 28, de 30 a 31, nos últimos versículos do livro de Atos, olha como é que ele termina. Lucas termina o seu registro. Ele vai dizer assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, tanto aqui no capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo, e aqui são as palavras dele, né? Ali no versículo, final do versículo 4, aqui no 3, e nós vamos para o 4 também, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito disso, da missão, do batismo nas águas, o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo, Lucas está relatando a própria palavra que o Senhor Jesus, saiu da boca do Senhor Jesus. Veja que começa então falando das coisas do reino de Deus, e Atos termina falando a respeito das coisas ao reino de Deus. Bom, em resumo, o que eu quero que os irmãos entendam? Que você, quando for ler Atos dos Apóstolos, você precisa entender que essa missão que começou lá na igreja primitiva em Jerusalém, ela é a mesma nossa nos dias atuais. Não faz o menor sentido de estarmos aqui, se não for para a expansão do reino de Deus, do reino de Cristo. Reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Então, entendamos isso. Eu quero enfatizar isso. Jesus, ele antes de subir ao céu, ele enfatizou as coisas do reino dele. E nós precisamos ter isso como nortear o nosso chamado. Então, algumas perguntas nós podemos fazer também. Primeiro, a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja que eu estou frequentando, ela está pregando o evangelho para trazer pessoas para a denominação ou para levar o reino de Deus para essas pessoas? Vou repetir, para você entender melhor. Quando eu estou pregando o evangelho, quando as igrejas de hoje que você frequenta, os lugares que se frequentam hoje, quando você escuta uma pregação, ela está levando você para o reino de Deus, ela está te introduzindo no reino dos céus, ou ela está falando de outra coisa, ela está falando sobre qualquer coisa menos o reino de Deus? Então, eu posso afirmar que se os púlpitos hoje, aos quais você está ouvindo as pregações, elas não estão centralizando a pregação na missão da igreja, que é a expansão do reino de Cristo, eu posso dizer que você precisa tomar cuidado e precisa puxar a orelha ali de quem está na liderança,
volte para o Evangelho, volte para a centralidade da missão da igreja, que é o reino de Deus, que é a expansão do reino de Deus nessa terra. Outra coisa que nós podemos ver aqui também é que a primeira fala do Senhor Jesus Cristo, depois dele ser tentado, veja bem, passar pela tentação no deserto, assim que ele começa a pregar, o que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 4, versículo 17? A primeira frase em pregação do Senhor Jesus aqui registrada é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem do Senhor, o Senhor Jesus começa pregando: olha, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E o Senhor Jesus Cristo, minutos antes dele ser elevado ao céu, ele termina falando com os apóstolos sobre as coisas do reino dos céus. Isso aqui, mais uma vez, vem afirmar, confirmar, testificar que a centralidade da pregação do Evangelho, a centralidade é o reino de Deus, e o que nós pregamos, expandindo o reino de Deus, é o Evangelho. O Evangelho pregado é a expansão do reino de Cristo. O Evangelho anunciado é a expansão do reino de Deus. Por isso, nós vamos ter uma luta muito grande, e vemos isso nos púlpitos hoje, o quão pouco se tem a expansão do reino de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então veja, o próprio Senhor Jesus começa falando do reino dos céus e termina o seu momento aqui nessa terra falando do reino dos céus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é o assunto predominante nos 4 evangelhos, incluindo Atos. Nós vamos ver isso em Mateus capítulo 4, 23, Mateus 9, 35, Marcos 1, 15, Lucas 4, 43, Lucas 9, 12, João 3, de 3 a 21. Nós vamos ler aqui alguns textos desse, só para você ver essa ênfase que se tinha então no reino de Deus. Veja ali, Mateus, por exemplo, Mateus 9,35, vai dizer assim, Mateus 9,35, e percorria Jesus a todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que então o Senhor Jesus, ele percorria todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Como eu disse, a expansão do reino de Deus, ela acontece na proclamação do evangelho. Fazer caridade faz parte, do pacote da obra missionária? Sim. Mas se eu ajudar alguém com o pão desta terra, mas não levar o pão, o alimento do céu, a minha missão ela ficou incompleta. Se eu faço uma obra missionária, se eu ajudo pessoas com alimento, se nós ajudamos pessoas na saúde, se nós, enfim, muitas situações do dia a dia, vai fazer com que eu e você tenhamos contato com pessoas que precisam de ajuda. Só que se essa ajuda parar na comida, parar numa conta paga, parar numa solução que você deu para ela imediata, e não lembrou ela do Evangelho de Cristo, você não entendeu o seu chamado ainda. O chamado de um cristão não está centralizado em fazer obras sociais. Ela faz parte. A maior obra que nós fazemos é a expansão do Evangelho, a pregação do Evangelho. Se eu ficar nas obras sociais e não levar o Evangelho, não é uma obra do reino dos céus.
Então eu quero enfatizar isso do reino de Deus, porque o reino de Deus não é formado somente, e aí nós vemos algo que entrou dentro, principalmente dentro da Igreja Católica, que chama teologia da libertação, é que eles ensinam, e a Igreja Católica não aprova isso, é que eles ensinam que a obra que Jesus veio fazer nessa terra foi uma obra social. Eles até ensinam que Jesus seria um Jesus socialista, e isso não tem nexo, isso não tem cabimento. O Senhor Jesus Cristo aqui veio para a missão, cumprir a missão que o Pai deu a Ele, de se entregar por todos aqueles que creem, fazendo com que através do seu sangue nós pudéssemos ter a expiação do nosso pecado, o perdão dos nossos pecados, e além disso, a propiciação, que é agradar ao Senhor Deus. O Senhor Deus, o Pai, estar satisfeito com este ato do Senhor Jesus Cristo de ter derramado seu sangue, se sacrificado por nós. Então a primeira obra mais importante é essa. Então, como eu disse, Jesus ele curava, ele ajudava pessoas, sim, mas nessa manifestação, o Senhor Jesus sempre dizia: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. O mais importante de tudo isso é levar as pessoas a entenderem o chamado que elas têm, porque foi o Senhor Deus que atraiu elas para que elas pudessem receber a boa nova, elas recebessem essa boa notícia, que é a notícia da salvação. Para você entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, preste atenção nisso. Não existe o menor, entenda, o que adianta eu orar por alguém e essa pessoa ser curada de um câncer, ela ser ressuscitada e essa pessoa não ser salva? Nós devemos orar pela cura física das almas, com certeza absoluta, mas o mais importante é que o nome dela esteja escrito no livro da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso aos apóstolos, dizendo: vejam, vocês estão felizes porque vocês expulsam demônios? Porque vocês curam, os demônios se submetem a vocês, e vocês fazem esses sinais? Não se alegrem por isso não, se alegrem pelo nome de vocês estarem no livro da vida. Possamos entender esses detalhes. Então, o que seria o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Se trata do governo, domínio, onde o Senhor Deus reinará e governará para sempre, assim como no céu será na terra. Veja então, o Senhor, hoje Cristo, Ele reina plenamente, totalmente nos céus. Mas o mesmo domínio, o mesmo governo que se tem hoje nos céus, tanto é que na oração que nós chamamos de Pai Nosso, nós pedimos e dizemos assim: Senhor, venha o teu reino, que seja assim na terra como é no céu. Então hoje nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo voltará pela última vez, e nessa vinda dele, ele já virá para reinar, virá com a sua igreja, com os seus santos, e nós nos encontraremos com ele nos ares, e nós reinaremos com Cristo. Então entendamos, o mesmo governo que há nos céus, a plenitude hoje é nos céus, se fará nessa terra na última volta de Cristo. Então vou repetir: o que é o reino de Deus? Trata-se do governo, domínio, onde o Senhor Jesus Cristo reinará e governará para sempre, assim como no céu será na terra. Entendamos isso. Nesse governo não haverá doença, nesse governo não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais o pecado, não haverá mais as dores que nós vemos, tantas moléstias que nós vemos neste mundo. Isso não existirá mais. No governo de Cristo haverá paz, haverá amor. O que irá reinar neste reino, como eu já disse,
você pode saber um pouco como será esse reino lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Bom, Daniel teve uma visão sobre esse reino. Isso está lá em Daniel capítulo 7, versículo de 13 a 14. Daniel teve uma visão que descreve o reino de Deus. Então, quando nós lemos ali em Atos, o Senhor Jesus Cristo falando das coisas concernentes ao reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Nós precisamos saber do que é isso. Nós precisamos saber o que é este reino e o quanto ele nos afetará e o quanto é importante nós nos dedicarmos para este reino. Irmãos, só existe 2 reinos nessa terra: o reino de Deus e o reino das trevas. Se tiver alguma pessoa que está no muro, ela já está favorecendo o reino das trevas. Ou você favorece o reino de Cristo nessa terra, ou você está favorecendo o reino das trevas. Não tem 3 reinos. Ou é o reino de Satanás, ou é o reino da luz, que é o reino de Cristo. Então que nós venhamos então a pensar: qual reino eu estou favorecendo? Qual reino você e eu estamos gastando a nossa vida? Qual reino você está gastando o seu suor? Qual reino nesta terra você está perdendo o seu sono? Qual reino que realmente você olha para a sua vida? Você olha agora, nesses últimos meses, qual o reino que você tem mais investido? Aliás, do 1º de janeiro para cá, qual o reino que você mais tem favorecido? Com as suas atitudes, com seus investimentos, com o seu tempo? Qual é o reino que você mais tem favorecido? Daí dá para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Lá então Daniel vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Vou repetir: e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja então que este reino, o próprio Daniel já tem aquela revelação daquela grande estátua, eu não vou entrar em detalhes aqui, claro, mas haveria um reino que iria destruir estes outros reinos. Quando uma pedra gigante vai de encontro a essa grande estátua e destrói aquela estátua que representava ali 5 reinos. O reino final é o reino de Cristo, não é o reino da Babilônia, que já foi, Persa, que já foi, o Império Romano, que já foi. Esse reino que nós estamos vendo aí atual, o grego romano, enfim, esses reinos do passado já foram. O próximo reino que vai vir é o reino de Cristo, em glória, em poder, em majestade. Ele virá com seus anjos e nós iremos fazer parte do reino de Cristo. Amém? Continuando aqui então, o reino dos céus e reino de Deus. Se você ler na Bíblia Sagrada, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Cristo então hoje está estabelecido nos céus, foi estabelecido logicamente na terra, mas ele foi iniciado na terra. Logo ele será visível a todos, o seu domínio e governo. Então Cristo reina na plenitude nos céus. Foi dado início na vinda dele nessa terra, depois da sua morte e ressurreição. Com a descida do Espírito Santo, então, se dá início ao mistério da igreja, a missão da igreja nessa terra. Mas quando Cristo, então, sobe ao Pai, o reino dele já tinha sido estabelecido nessa terra, com a vinda dele, na plenitude dos tempos. Então, agora o Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos o dia nem a hora, mas está só aguardando o momento que o Pai há de liberá-lo, dele vir. Vai. Quando Cristo vier, então, ele reinará, ele irá restaurar essa terra
novo céu e nova terra, que nós vemos lá no último capítulo de Apocalipse. E nós teremos então um novo governo, e um governo eterno. Nós não teremos mais Joe Biden, nós não teremos mais Putin, nós não teremos mais Stalin, nós não teremos Nabucodonosor, nós não teremos nenhum império turco-otomano, nada a respeito disso. Nós só teremos um governo nessa terra, que é o governo de Cristo. Continuando, no contexto daquela época, então, nós precisamos relembrar que o povo judeu, assim como hoje, esperava por um Messias político, em nível militar como Davi, que viria e libertaria Israel do jugo romano. Então, naquela época, e até hoje, eu quero lembrar os irmãos disso, Israel continua esperando o Messias, só que esse Messias para nós é o anticristo. Esse Messias que Israel vai receber como Messias, que os judeus contemporâneos vão receber como Messias, ele para nós cristãos, ele é o anticristo. Porque, veja bem, o Messias já veio e é o Senhor Jesus Cristo. Só que eles não entenderam que o Senhor Jesus Cristo precisava vir numa primeira etapa para resolver o problema dos homens que eram do pecado. O problema do ser humano é o pecado original. Cristo veio resolver esse primeiro e o mais importante problema da humanidade. E agora, depois que ele vier, e nós temos com ele um corpo novo, o mesmo corpo, ou semelhante ao corpo que Cristo tem, nós não teremos mais a corrupção deste corpo. E aí sim, nós reinaremos com Cristo. Mas os judeus, eles continuam esperando pelo Messias. E se você estiver atento às redes sociais, a internet que eu digo, né, em si, as notícias, você vai saber que já tem ortodoxos que dizem que o Messias já está em Israel, o Messias deles já está em Israel, que eles já sabem quem é. Então, os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, e nós devemos ficar atentos a isso. Como eu disse, para eles o Messias é alguém que vai trazer paz ao mundo e fazer com que Israel seja a nação mais importante da terra. Quando nós olhamos ali em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35, principalmente no versículo 18, é o chamado os discípulos de Emaús, eles perguntaram para Jesus, sem saber que era Jesus que estava com eles ali. O Senhor não sabe o que aconteceu nesses dias? Por acaso o Senhor é algum viajante aqui? No versículo 21 está escrito assim: nós esperávamos que fosse Ele que remisse, libertasse Israel, mas agora sobre tudo isso já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Isso está em Lucas 24 e 21. Veja então que os discípulos de Emaús deixam aqui claro que eles achavam que Jesus era aquele que iria remir Israel naquele momento. Para eles, Jesus foi recebido em Jerusalém, em cima daquele burrinho. Eles começavam com aquelas folhas, né, dizendo ali, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então eles já achavam que Cristo iria reinar, tomar ali então o trono de Israel e enfrentar o Império Romano. E isso é tão verdade que nós vamos ver, como eu disse nos versículos adiante, que os apóstolos continuaram nesse ponto. O ambiente era esse. Alguns alguns comentaristas vão dizer que Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, mas depois nós vemos que ele sabia que Jesus era inocente, porque ele esperava também esse Messias, como os apóstolos, esperava que Jesus então iria tomar o trono. Mas quando Jesus ele está indo para morrer, Jesus afirma que ele precisava ser morto. Então Judas Iscariotes ali, por um momento, ele entende que Jesus então seria um falso Messias e entrega Jesus para os doutores da lei, e depois ele percebe que Jesus era inocente. Eles tinham outra visão, como eu já disse, do Messias, e até hoje continua assim. Os judeus esperam pelo Messias deles nesse formato.
Quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como o bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, mostra a crença daquele povo que Jesus iria libertá-los do jugo do Império Romano e não ser morto na cruz do Calvário. Como eu já disse também a respeito daquilo que o próprio Judas Iscariotes acreditava. O primeiro para pagar os pecados, porém Jesus em seus ensinos deixa claro que o Messias viria em 2 períodos. Vou repetir isso aqui. Jesus em seus ensinos, ele deixa claro que ele como Messias, o próprio Messias, pelas Escrituras, precisaria vir em 2 períodos. O primeiro para pagar os pecados do seu povo, vindo como servo sofredor, mas inaugurando o reino de Deus. E na sua segunda vinda e definitiva, no seu retorno, que ele iria vir em glória com seus anjos nas nuvens, com todos os povos virão. Isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 30 e Apocalipse capítulo 1 a 7. Eu vou ler aqui, vou dar uma acelerada. Lá em Mateus 24, 30 vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7 vai dizer assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Continuando, ele sentará no trono do universo, julgando as nações, e reinará eternamente em novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Os discípulos então, eles não entendiam isso, por isso que nesse período de 40 dias o Senhor Jesus Cristo teve que enfatizar essas coisas, porque eles não compreendiam, eles achavam que Jesus iria enfrentar o Império Romano, mas a missão do Senhor Jesus Cristo era muito maior. Ela não atingia somente Israel, mas a toda a humanidade, todo o universo precisava dessa restauração. O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, como eu já disse, venha o teu reino, se tratando de futuro, ou seja, venha o teu reino, Lucas capítulo 11, versículo 1. E também dizia, o reino de Deus já está entre vós. Isso está lá em Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 21. É muito importante entender isso aqui. Eu quero até fazer um comentário, porque em algumas traduções vai dizer, principalmente na Almeida Revista Atualizada, está traduzido como dentro de nós. Eu até mesmo já ensinei dessa forma, mas quando você aprofunda um pouco na língua original, você vê que não existe essa tradução, é entre mesmo, tá? Entre nós, o que talvez pode dificultar um pouco a tradução. O que seria o reino? Veja então, como eu disse, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo vai falar de algo do futuro. Venha o teu reino, se trata de algo do futuro. Mas também o Senhor Jesus Cristo dizia, o reino de Deus já está entre vocês. Bom, como que o reino de Deus está entre mim e eu ainda estou orando, venha o teu reino, mas Jesus diz que o reino deles já está entre mim. É o que eu disse desde o começo. O Senhor Jesus Cristo está falando dessa plenitude. O reino de Cristo já foi instalado, já foi inaugurado nessa terra, da sua vinda. Porém, há uma conclusão deste reino na sua volta. Então, quando você olhar aí, principalmente em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, fica com a tradução entre vós. Caminhando para o final, preste bem atenção nesses últimos comentários. O que precisamos entender aqui é que o fato do reino de Deus estar entre nós é a continuidade da promessa da consumação desse reino em novo céu e nova terra. Veja, enquanto nós dizemos que o reino de Cristo está entre nós, enquanto nós vemos a igreja de Cristo expandindo, a promessa do Senhor Jesus Cristo continua em pé. A pregação do Evangelho, a continuidade da pregação do Evangelho é o cumprimento dessa promessa, ou seja, nós estamos no ano 2022
E a igreja, nós continuamos vendo pessoas sendo batizadas nas águas, nós continuamos vendo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, nós continuamos vendo as pessoas se entregando a Cristo. Isso é uma comprovação, isso são sinais de que o reino de Cristo continua se expandindo e que aquela oração que nós fazemos, venha o teu reino, irá se cumprir. Nós precisamos ter isso no nosso coração. O reino de Deus não pode ser parado, ele continua avançando e nós, como servos do Senhor, precisamos nos empenhar na expansão do reino. Nós precisamos, veja quantas gerações já se passaram. Nós precisamos expandir o reino de Deus, continuar fazendo a nossa parte. Logo nós vamos passar, se Jesus não voltar na nossa geração, agora, os nossos filhos vão dar continuidade a essa pregação do Evangelho. Portanto, ou seja, o reino de Deus foi inaugurado, mas não foi ainda consumado. Vou repetir, o reino de Deus, o reino dos céus foi inaugurado, mas ele ainda não está consumado. Ele já está entre nós, mas virá em sua totalidade. Fechando então com algumas perguntas. Qual reino, como eu disse, nós estamos favorecendo? Das trevas ou de Cristo? Nós estamos fazendo parte dessa história. Você, eu, nós aqui, a igreja que está militando no mundo inteiro, faz parte dessa expansão do reino de Cristo. Quantos homens e mulheres morreram no dia de hoje para defender a fé em Cristo? O reino de Cristo continua sendo expandido. Agora veja o que nós estamos fazendo para a expansão do reino de Cristo. Veja, olhemos para as nossas ações, as nossas escolhas. O reino de Deus começa a ser estabelecido em nossa casa. Ali é o cenáculo onde começa a expansão do reino. É na nossa casa, é com os nossos filhos. Nós estamos vivendo numa geração extremamente distraída. O próprio evangelista, o próprio Lucas, aliás, ele relata isso em um dos seus textos, dizendo que o tempo que nós estamos vivendo hoje, os últimos tempos, os últimos dias, seriam como no tempo de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, tudo é diversão, tudo é prazer, tudo é oba-oba. O mundo pode estar caindo, tem gente que está comemorando. E eu já disse isso algumas vezes brincando, que, sei lá, se vir uma bomba atômica vindo caindo em cima de uma cidade, vai ter gente filmando. E acho que vai dar tempo dele postar no outro dia. De tão desnorteados que essa geração está. O avião está caindo, mas ele está dentro e ele está falando, nossa, deixa eu filmar. Só que o problema é que nós não podemos cair nessa. Nós não podemos estar envolvidos com essa geração que ela se autodestrói sorrindo. É algo extremamente, psicologicamente falando, talvez uma doença incurável. Que é essa doença de você estar numa realidade, você está participando dela, mas você não está nem aí para ela. Veja, precisamos continuar expandindo o reino de Deus e eu continuo, começa na nossa casa a expansão do reino de Cristo. Pois só há dois reinos, como eu já disse, parado ou não. Ou você favorece um, ou você está prejudicando ao outro. Nós já dissemos, só há dois senhores. Ou você vai amar um e vai odiar o outro. Aonde que está escrito isso? No Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, está lá. Vai estar dizendo, ou você ama um e vai odiar o outro. Ou você ama as coisas do reino de Deus e você luta e defende elas, ou você odeia. Nós devemos odiar o reino das trevas e amar as coisas de Deus. O que está acontecendo hoje? Está havendo um flerte. Eu gosto do reino de Deus, mas eu também tenho simpatia por algumas coisas do reino das trevas. É o que está acontecendo nos dias atuais. Não dá. Ou você... Veja, eu falo isso, quero trazer só como um contexto. Se os homens levassem a sério o reino de Deus, as coisas de Cristo, como eles levam o time de futebol deles,
Pergunta para um jogador aí, um torcedor de um time do Corinthians, vestiu a camisa de um Palmeiras, por exemplo. Nem de brincadeira eles aceitam isso. Por que eles deveriam levar a sério as coisas do reino de Deus, como eles levam esses times que vão ficar aqui nessa terra, que vão desaparecer? No reino de Cristo não vai ter Palmeiras e Corinthians, não vai ter time de futebol. Ah, se os homens levassem a sério as coisas de Deus, como eles levam as suas idolatrias, né? As idolatrias. Vejamos então, como eu disse, Mateus 6, 24 vai dizer o quê? Não dá para servir a dois senhores, ou iremos amar um e odiar o outro. Como discípulos e servos de Cristo, precisamos expandir o reino dele com o evangelho, vivendo, praticando e anunciando. Fale, não pare de falar do reino de Deus. Pastor, eu estou com meu coração apertado. Fale do reino de Cristo. Pastor, eu estou passando com dificuldades em casa. Fale do reino de Cristo. A nossa esperança é o reino de Cristo. A nossa esperança é o evangelho. Não se cale mediante as circunstâncias. Porque enquanto você deixa de falar do reino de Cristo, tem pessoas que estão fazendo de graça pelo reino das trevas. Como diz o pastor Pierre, faça pela verdade o que muitos fazem pela mentira. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós aqui observamos algumas coisas a respeito dessas últimas palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, ele vai dizer as coisas acerca do reino. E hoje nós estamos aqui enfatizando isso. Que eu possa amar mais o teu reino, que eu possa amar mais as coisas do teu reino. E como eu já disse, estão ali extremamente compactadas em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que possamos expandir o teu evangelho, o reino através da pregação do evangelho. Senhor, coloque isso no nosso coração, que quando eu estou no lugar de trabalho, quando eu estou no ônibus, quando eu estou na escola, quando nós estivermos, Senhor, em qualquer lugar, ali é a oportunidade de pregar o evangelho. E o evangelho é a boa notícia, é a notícia, Senhor, da vinda deste reino na sua plenitude. Já foi inaugurado, mas ainda não está na sua totalidade. Será um dia consumado na sua totalidade. Nós oramos e dizemos, venha o teu reino. Nós até dizemos muitas vezes, usamos essa palavra maranata, para dizer, vem Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos pregar, e as pessoas precisam pregar isso, há um reino de amor, de justiça, que está às portas, que está chegando, e eu preciso estar preparado para viver neste reino, porque os injustos, os idólatras, os imorais, todos aqueles que não querem a justiça de Deus, não herdarão o reino dos céus, não estarão neste reino. Nós queremos, Senhor, fazer parte do teu reino, não quando ele vier, mas já aqui, agora, um reino de justiça, um reino de amor. Nos ensina a pregar o teu evangelho, nos ensina a levar o teu evangelho. Levar o teu evangelho é proclamar o reino do Senhor. Mais uma vez eu quero deixar bem claro, todas as mensagens que não nos levam para esse reino que está às portas, não faz o menor sentido. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é essa boa notícia, de que ele veio nessa terra, Cristo veio nessa terra, morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados com seu sangue, reinará e nós reinaremos com ele, no novo céu e nova terra, num reino de justiça, num reino de amor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde nós não veremos guerras, onde nós não veremos crianças com câncer, onde nós não veremos crianças perdendo seus pais numa guerra, onde nós não veremos mais traições, onde nós não veremos mais a mentira, onde nós não veremos mais a corrupção,
Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha o teu reino e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.